Mais uma vez. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja engrandecido, seja exaltado ao Senhor por mais este domingo aqui na presença de Deus, na Remanescente Cristã Filadélfia. Hoje nós vamos falar sobre destino, caminho e a importância de nutrirmos valores em meio a esse caminho que estamos trilhando. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Bem, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Naquele momento estavam presentes algumas das pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o sacrifício que eles ofereciam. Jesus lhe respondeu: pensai que esses galileus, por terem sofrido estas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Invoquemos a presença do Senhor. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos e te engrandecemos. Glorificamos o teu nome neste momento tão especial. Eu te suplico, usa a minha vida como canal da tua comunicação, como pregador e porta-voz da tua palavra, para falar, Pai Santo, a Remanescente Cristã Filadélfia, para falar aos corações, meu Deus, desses que nos assistem na plataforma do YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço a tua unção, a tua virtude, o poder para testemunhar de ti, Senhor Jesus Cristo, pois tu és Rei e Senhor. Tu virás, Pai Santo, para julgar, pois só tu és digno de poder julgar, para poder julgar. Só tu tens competência para julgar. Todos nós somos pecadores. Arrependidos, Pai Santo, nós reconhecemos o teu senhorio, a tua soberania. Só tu és Deus. Apaga, Pai Santo, os nossos pecados, pois cremos no poder do teu sangue, cremos no teu sacrifício, cremos que o único Redentor é o Senhor Jesus Cristo. Ó Santo Consolador, nos cela com teu fogo, vai, Pai Santo, trabalhando em nossas mentes, no nosso viver, para vivermos vida penitente, para viver vida de arrependimento, para viver vida de santificação. Em nome do Senhor Jesus eu te clamo e te suplico, Pai. Trabalhe o nosso viver, o nosso caráter nesta manhã, para que diante da tua vinda eminente, Pai Santo, nós estejamos preparados. Para que na tua vinda súbita, todos nós estejamos com as mãos firmes no arado, nutridos e repletos de frutos que agradem a tua pessoa. Alegra-te de nós, Senhor Jesus. Nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos e o nosso entendimento para ouvir a tua palavra e receber a tua exortação. Bate, Pai Santo, bata em nossas vidas, porque nós sabemos que tu açoitas a quem tu verdadeiramente amas. E nós somos filhos e não somos bastardos. E assim glorificamos o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Amém. Um texto um tanto que perplexo, pois são citadas algumas situações para o Senhor Jesus Cristo acerca de incidentes que podemos, em diversas fases da história,
e até mesmo no período em que estamos vivendo hoje, na pós-modernidade, assim estarmos correlacionando. Incidentes sempre ocorreram e sempre ocorrerão. Até mesmo na boa das intenções de alguém exercendo uma função, ao construir um prédio, pode-se ocorrer um acidente. Um operário joga um tijolo para cima para que o outro pedreiro assim possa pegar aquele tijolo em mãos, e escapa da mão daquele que está lá na altitude, e o tijolo cai, e o tijolo pode assim acertar a cabeça daquele que estava ali cooperando para que aquele trabalho pudesse ser feito. Acidentes de carro, falhas ocorrem. Onde existem seres humanos podem ocorrer falhas. Onde existem seres humanos, às vezes muito afoitos e gananciosos, praticando a injustiça, de certa forma, esta injustiça pode afetar aqueles que estão ao redor. Basta olharmos para a atual situação, a antiga situação do Brasil, onde vemos recursos públicos sendo desviados em atitude, em ações de corrupção, e vemos o dinheiro faltar na saúde, e vemos o dinheiro faltar na segurança, e vemos o Estado falido, não conseguindo gerir com sabedoria os recursos, e a população sofrer por causa desta ingerência daqueles que praticam a injustiça. Então, incidentes ocorrem por implicação ou por consequência de, às vezes, aquele que administra e aquele que não tem nada a ver, muitas vezes, ou está ao redor, acaba sofrendo a consequência. Uma coisa bem certa, o apóstolo Paulo nos ensinou que quem peca, peca contra o próprio corpo e peca contra o seu próximo. Aquele que bebe bebida alcoólica, de certa forma, destruirá o seu próprio corpo. Ele peca contra o seu próprio corpo. E o excesso de bebida também trará consequências terríveis para aquele que está ao redor, para os filhos, para a esposa. Então vemos onde há bebedice, há loucura. E hoje eu não consigo mais ver níveis de drogas mais elevadas e menos elevadas. Hoje eu vejo a bebida e algumas drogas no mesmo nível, pois onde há em excesso o consumo destas drogas, nós vemos atitudes horríveis. Basta vermos aí no YouTube, nos canais conservadores, a atitude nefasta, abominável daqueles dois homossexuais em praça pública, em via pública, ali festejando a chamada festa da carne. Nosso presidente, Jair Bolsonaro, denunciou o que está sendo feito com os recursos públicos, dinheiro público está sendo canalizado para essas festas carnais, e esses que participam destas festas não têm respeito, não têm pudor algum, nem com crianças e pessoas tenras que participam dessas festas. E eu acho que é tão terrível que fica constatado que todo o aparelho midiático vem expor de que lado eles estão. Eles que defendem o Quer Museu, Museu Bicha, defendem peças artísticas com atores completamente nus, sendo tocado por crianças, e os professores das escolas públicas levam essas crianças para assistirem essas peças teatrais. Aqui no Museu de São Paulo, aqui no Museu do Ipiranga, está sendo utilizado para essas peças onde verdadeiras orgias sexuais estão sendo praticadas para o público ver. E alguns professores têm levado escolas para que as crianças possam assistir essas peças onde atores completamente nus dizem ali estar interpretando uma pseudo-obra artística. É algo a nós refletirmos. Como eu disse, quem peca, peca contra o próprio corpo. E nessa conjectura onde o Senhor Jesus Cristo fala, onde é trazido ao julgamento do Senhor Jesus Cristo dois acontecimentos, vemos ele trazer um ensinamento muito profundo para nós estarmos preocupados com o caminho onde nós estamos trilhando, se estamos como verdadeiras árvores, em alusão às árvores que têm as suas características especiais, umas produzem madeira de qualidade, outras simplesmente servem para embelezamento ou para paisagens, outras servem para fruto, mas especificamente ele cita uma árvore frutífera
correlacionando a cada um de nós, correlacionando a cada um daqueles que ouviram naquela circunstância, a importância de estarmos produzindo bons frutos. Então é muito importante nós estarmos atentos ao caminho que estamos trilhando, aos frutos que estamos produzindo e o juízo que haverá de vir para aquele que não produzir bom fruto. Vejam esses dois acontecimentos que se correlacionam com a época em que Herodes era o rei da Judéia e também Pilatos, que era o governador da Judéia. O rei Herodes era um idumeu da descendência, a sua descendência encontra o seu antecedente ali em Esaú. Então era um rei que de certa forma não tinha muita aceitação dos judeus, visto que ele era idumeu. Esaú e Jacó nunca se deram muito bem, né? E houve ao longo de todo o processo da história da nação de Israel alguns conflitos entre os israelitas, os judeus, contra os filhos de Edom, os da montanha de Seir, os de Esaú. Então havia uma certa implicação, algumas birras, algumas rixas que se acumulavam nos corações na pessoa tanto dos judeus como também daquele rei idumeu que era Herodes. E vemos que o seu antecessor, o rei Herodes, o pai deste Herodes que estava agora no poder, ele perseguiu o Senhor Jesus Cristo, logo no seu nascimento. Quando ele nasceu, Herodes perseguiu de forma intensa, tentando matar aquele que haveria de ser o rei de Israel, o rei eterno, o rei das promessas, do pacto davídico, o rei que governará as nações. E ele, temendo perder a sua posição, ordenou ali a morte de todas as crianças. Toda a dinastia dos Herodes era uma dinastia extremamente corrupta, ardilosa, e que tinham sede de poder e não queriam, em hipótese alguma, abrir mão do poder, do governo, do comando de Israel. E eles fariam qualquer coisa para eliminar qualquer candidato que ameaçasse a sua posição. Então, Herodes tinha medo desse Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas capítulo 23 nos diz, quando ele estava ali numa orgia com seus cortesãos, o grupo da corte e as cortesãs ali, o Senhor Jesus já é levado ali para ele conhecer a Pilatos, para ser julgado. E quando Pilatos viu o Senhor Jesus já desfigurado por algumas bordoadas que ele tomou, ele olhou para Jesus e viu, e o Senhor Jesus não pronunciou nada, permaneceu em silêncio. E vemos que Herodes pediu para que o Senhor Jesus fizesse alguns sinais, o Senhor Jesus não fez sinal algum. Ele chegou à conclusão de que aquele Jesus que estava ali diante dele, para ser julgado, ele achou, ele não representa perigo algum para mim. Mande-o para Pilatos, mande para os sacerdotes, para que seja julgado. Eu não vou julgar, não vejo nesse Jesus ameaça alguma. E ele continuou ali, firme, convicto em seus pecados. Havia uma discrepância também, algumas rixas entre Herodes, o rei, com Pilatos, o governador romano da Judéia. Vemos que isso fica bem claro quando Pilatos fala, né, os saduceus que conspiraram juntamente com Pilatos, leve-o para Herodes para que julgue o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Pilatos tinha ali, ele deixa transparecer essa raiva de Pilatos, que era o governador incumbido por Roma. Isso fica claro. E aqui com certeza, quando os soldados de Pilatos mataram estes homens galileus que estavam oferecendo sacrifício, como está aí no capítulo 13, verso 1, isso tudo é suscitado. Faz questão de estar citando esses detalhes de quem não gosta de quem almeja o poder, quem quer eliminar os candidatos ao poder e está resistindo à palavra, para que você entenda que aqui existe um contexto cultural, um contexto político, para que você entenda aqui que alguns dos espias de Herodes estavam observando o Senhor Jesus Cristo, vendo seus sinais, como verdadeiros X9, como verdadeiros infiltrados entre a massa que andava atrás do Senhor Jesus Cristo, para constatar os sinais, para confirmar o ensinamento da palavra
para ouvir a multidão aclamando o Senhor Jesus como rei. Veja que eu acabei de dizer que Herodes fazia questão de eliminar todos os candidatos que ameaçassem a sua posição no trono. Isso fica bem claro aqui no final do capítulo 13, quando dois fariseus vêm até Jesus. Veja aí no capítulo 13, 31. Naquela mesma hora chegaram alguns fariseus que lhe disseram: vai embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus lhe respondeu: ide dizer àquela raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia terei terminado. Contudo é necessário caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo aqui respondeu a estes dois infiltrados fariseus. A Bíblia não deixa claro se eles haveriam de se converter ao Senhor Jesus Cristo, mas se eram infiltrados. Ele cita as Escrituras. Essa passagem está lá em Oséias, capítulo 6, verso 2, quando ele fala acerca da obra realizada num dia, outro acontecimento realizado no segundo dia, e a ressurreição ao terceiro dia. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo tinha uma agenda soberana do Pai a ser cumprida, e não seria Herodes que haveria de estar impedindo o cumprimento da obra do Senhor Jesus Cristo, o plano de redenção, o plano de salvação. Então vemos aqui que existiam diversas categorias, diversos níveis de pessoas. Então vemos aqui o interesse do rei Herodes, vemos aqui que é citado Pilatos, que também tinha que apresentar bons relatórios ao imperador romano. Note que é citado o caso aqui, eles tentando puxar politicamente o Senhor Jesus Cristo. Onde nasceu, onde vivia o Senhor Jesus Cristo? Próximo ao mar da Galileia. Uma região de pessoas que viviam às margens da sociedade. Quem era o rei dos galileus? Herodes. Herodes não tinha o amor Herodes não era tão amado pelos galileus. Mas de certa forma muitos galileus vinham com maus olhos, com muito mais maus olhos, a Pilatos como governador da Judéia. E vemos que esses galileus, com certeza criminosos, talvez insurretos, talvez motinados, pessoas que se rebelavam naquela... Existia uma seita terrível que surgiu naquela época, chamada dos galileus, e eles eram guerrilheiros, revolucionários, que queriam extirpar tanto o rei Herodes, que era um rei impostor, que não era da linhagem de Davi, e também a dominação do Império Romano. Veja então que Pilatos efetua a justiça romana, matando, assassinando todos estes galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifício. Dá-se a entender, entre aspas, que talvez esses galileus, cumprindo seus mecanismos judaicos, estamos arrependidos de nossos crimes, vamos oferecer sacrifício. Mas na hora que foram oferecer sacrifício, a justiça romana de Pilatos, por ordem de Pilatos, o interceptou, e o sangue desses galileus foi misturado ao sangue do sacrifício dos animais, do sacrifício expiatório desses animais. Sangue de touro e de bode não pode salvar. Então, esses galileus estavam numa situação terrível. Veja a condição de galileus. Galileu é uma situação interessante. Como eu disse, o Senhor Jesus vivia nessa região. Ele era um galileu. Lembra do Natanael, quando disse, sai alguma coisa boa lá da Galileia, dessa região de gente excluída, de gente inculta? Né? Então eles estão tentando aqui, de certa forma, suscitar alguma afirmação política, de cunho político para o Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo tomasse partido. Olha, mataram alguns conterrâneos teus, ó. E quem mandou matar foi um romano. O Senhor não vai se rebelar contra Roma, o domínio de Pilatos aqui, sobre as mãos de Pilatos aqui na Judéia? Então note os interesses de pessoas, de uma multidão que está ali ouvindo o Senhor Jesus Cristo. E principalmente esse assunto surgiu quando se fala acerca do juízo final. Está num contexto de finais dos tempos. Veja no capítulo 12, dos versículos 54 ao 59, que está num contexto
de acontecimentos vindouros, de um juízo vindouro. Como será o juízo vindouro? Você notou, você se lembra que alguns instantes atrás eu fiz questão de estar falando sobre acontecimentos, aflições que surgem na trajetória de todos os seres humanos debaixo do sol, como dizia Salomão, das loucuras que ocorrem, das ganas, da ganância, do desejo sexual desaflorado, da traição, das angústias que ocorrem. E como eu disse, todas as pessoas hão de passar pela questão da morte. Recentemente eu estava assistindo um canal evangélico do YouTube e ele tratou deste tema, acerca da morte, como a morte chega muitas vezes inesperadamente. Nós fazemos um projeto de vida como num carnaval como esse. Tratei isso muito a semana passada, não vou entrar nos detalhes da corrupção do carnaval, mas uma família dentro do carro fez um projeto de se divertir no feriado de carnaval. Não que eles pulassem carnaval, mas eles agendaram no período de 5 dias de carnaval, nós vamos para a praia, nós vamos para o sítio. E de repente um imprudente dirigindo na mão contrária daquela grande via, perde o controle da direção, uma roda, um pneu escapa, o pneu voa contrário àquele carro daquela família, o veículo daquela família que ia para o seu divertimento, que ia para o seu entretenimento, que ia passar lá o carnaval na praia, o pneu acerta de cheio o motorista, o carro perde o controle, o carro vai para fora da pista, antes de sair da pista ele acerta um outro carro, machuca, fere o outro automóvel, o carro capota e toda aquela família de 5 pessoas morre por imprudência, por negligência de um outro condutor de veículo que dirigia embriagado numa autoestrada. Veja que é citado aqui estes galileus que morreram, né? Veja como Jesus Cristo, o Senhor, trata estes homens que foram assassinados por ordem de Pilatos no momento em que ofereciam o sacrifício. Pensais que estes galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores? Note que o Senhor Jesus Cristo chamou aqueles que morreram de pecadores, aqueles que foram assassinados de pecadores, independente se o sacrifício de sangue que já tinha sido feito fosse aceito ou não por Deus. Ele chama de pecadores. Vamos entender que todos nós estamos nesta categoria. Por mais que você esteja neste momento tentando compensar algo de errado que você fez. Eu fiz uma atrocidade ontem, mas a partir da segunda-feira, na minha agenda, eu vou visitar um asilo e vou distribuir alimento com as velhinhas lá abandonadas. Vou ajudar as velhinhas a atravessar a rua. Vou oferecer 1 tonelada de doce de balinha, agora de ovinho de Páscoa, agora no mês da Páscoa, lá naquela instituição espírita lá. Vou tentar justificar. Todos são pecadores. E até você, servo de Deus, e até você, pastor, e até você, obreiro, que pensa assim, eu fiz uma coisa errada e vou tentar compensar isso, vou tentar reparar isso. É como Davi, o rei Davi, ungido do Senhor, né? Fez uma atrocidade com seu maior, com seu soldado mais fiel. E vemos que ele usurpa da mulher daquele seu soldado fiel. E o soldado mostrou que a sua fidelidade à causa do reino de Israel era maior até do que o amor à sua esposa. Olha, ele negligenciou a sua lua de mel, o seu direito constituído por lei de entrar a sua mulher para um repouso, para um estágio de repouso dos períodos de guerra. E vemos que aquele soldado fiel que expressou: enquanto os inimigos do meu povo não forem derrotados, eu não vou ter com a minha mulher. Quem não queria um obreiro assim nas igrejas, né? Quem não queria um soldado fiel como este lutando do seu lado, no lado do seu exército, né? E Davi, por corrupção, assim, tramou a morte de Urias no campo de batalha. Urias voltou com a carta de juízo para a vida dele, com a trama, com a conspiração para a vida dele debaixo do braço, e entregou para o Joabe, para que ele fosse colocado numa frente de batalha mais quente e fosse ali abandonado para que morresse na mão dos inimigos de Israel.
e ele usurpa a mulher daquele homem, a mulher fica grávida, e a história nós conhecemos, né? Então vemos aqui pessoas em condição de pecado. Todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um justo sequer. Todos são pecadores. Algo que eu quero trazer de tônica neste texto, e é muito importante nós frisarmos, é de que nós não sabemos como será o amanhã. Às vezes nós olhamos na história, morrem algumas pessoas que eu paro e penso, como uma pessoa tão boa pode morrer tão cedo? E como um político tão mau como José Sarney, como um político tão mau como, né, certos políticos que nós vemos aí na lista da Odebrecht continuam vivos, vivendo impunemente, não atrás das grades, e continuam a fazer e a praticar a impunidade, a corrupção, a injustiça e a maldade, fazendo o povo brasileiro sofrer. Né? Coisa terrível. Lula usa até o caixão do próprio filho numa saidinha, né, da cadeia. Aquilo não é cadeia, aquilo é um hotelzinho, né? E ele sai dando risada, né, e faz o seu discurso político. Um homem que cometeu um crime de 8 trilhões que foram desviados, crime de lesa pátria, viver ali no seu descanso, no seu repouso, né, na Polícia Federal ali em Curitiba. Então nós vemos assim que as pessoas muitas vezes veem todos esses acontecimentos e podem pensar, né, aquela pessoa morreu dessa forma, como o jornalista Ricardo Boixá, isso é a mão de Deus pesando sobre a vida dele. Pode ser a mão de Deus? Sim, pode ser a mão de Deus. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, julgar. Porque os últimos instantes da vida de uma pessoa, os momentos finais da vida de uma pessoa, a pessoa tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de trazer à memória a palavra de Deus. Existem momentos, um dia antes, ou em momentos finais que antecedem o incidente, a morte desta mesma pessoa. O nosso Deus trata com cada uma delas. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor, eu não me lembro o endereço agora, mas ela fala claramente que o Senhor efetua a sua justiça até na morte. Veja que depois de receber este exemplo desses galileus que foram mortos por ordem de Pilatos, vemos que o Senhor Jesus Cristo fala algo importante. Eu vos digo que antes, se não vos arrependerdes. Note que ele traz a tônica de que todos nós somos pecadores, de que todos nós podemos ser acometidos a qualquer instante pela eminente morte, e nenhum deles pode escapar dela, porque todos nós somos mortais, tá? Ele vem tocar, ele traz uma segunda palavra muito importante chamada arrependimento. Isso é muito importante. O mundo vive uma vida impenitente, ou seja, uma vida no pecado, em constante pecado, sem remorso e sem arrependimento. Às vezes com remorso. O cara bebeu tanto, fiz uma besteira na minha vida, né? Que nem o filho do William Bonner, que atropelou uma pessoa aí, fez um acidente terrível, né? Pode até ficar com remorso, né? Mas e o arrependimento? Que é deixar o seu mau caminho e procurar os caminhos do Senhor, né? Arrependimento, ou seja, chegar à consciência de que está pecando contra o próprio corpo, contra as pessoas, e se arrepender buscando o caminho do Senhor. Então veja, eu vos digo que não antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Note que ele está englobando nesta palavra, neste termo, nesta tônica que ele disse do arrependimento, tanto aos incrédulos que vivem praticando as suas atrocidades, como nós que somos cristãos estamos separados na igreja de Cristo. Por isso que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos os eleitos que confirmam a sua eleição vivendo uma vida de santidade. Vendo o pecado, foge. O pecado está ali, a vitrine está ali, você sabe que é o pecado. A palavra de Deus te exorta para não ficar ali entretido. E a pessoa foge.
Tem muito cristão que para na vitrine e fica ali encantado, cedendo ao encanto. Então, é muito importante nós, no nosso caminho, entendermos que não saberemos o que acontecerá ao longo desta semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Não sabemos o que acontecerá nem daqui a uma hora. Nós temos que estar vivendo uma vida de constante arrependimento. Ciente que a nossa natureza é pecadora, ciente que a nossa natureza é inclinada ao mal, ciente que nós tomamos a ceia na sexta-feira da semana passada, nós poderemos reincidir novamente nos mesmos pecados se não formos atentos. Como eu disse na introdução, na mensagem introdutória do culto hoje, nós temos que buscar poder do Espírito Santo para viver vida de santidade, porque senão nós não vamos conseguir. Se não buscarmos força e energia do poder, regar a nossa vida com a palavra, com a busca da presença do Espírito Santo em nossa vida, nós não vamos resistir. Lembra da parábola do semeador? Uma parte da semente cai no meio do caminho, e vem os pássaros e comem. Uma parte da semente cai entre as pedras e sufocada não consegue crescer. Somente as sementes que tiveram em contato com o sol, com a água e os nutrientes da terra numa reação química puderam produzir em alta produtividade. Bem assim, se nós não tivermos alguns fatores essenciais, que é a leitura da palavra, vida de oração, vida penitente de confissão de pecados, vida de devocional e busca do poder do Espírito Santo, sem mim nada podeis fazer. Você vai secar se você não permitir que a energia, a força, o poder do Espírito Santo conceda nutrientes e vitalidade para a sua árvore crescer. Você não vai gerar fruto, você só vai gerar fruto da carne e você não vai desenvolver. Coisa terrível também, tem que permitir que o podador, o Espírito de Cristo, o Senhor Jesus, comece a podar o seu ramo. Que às vezes você não quer gerar fruto, você quer ser como algo que o Senhor Jesus Cristo vai tratar aqui no versículo abaixo, né? De uma vinha que havia sido plantada, de uma figueira que havia sido plantada numa vinha e por 3 anos não gerou frutos. Veja que ele faz um outro contraste dizendo sobre o arrependimento. E aí é citado o versículo 4. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Note ele contrastando um incidente que ocorreu naquela época, que até, de certa forma, nem é citado pelos historiadores, acho que nem Flávio José cita esse acontecimento. Lembra do incidente do World Trade Center? Que alguns acreditam que as torres foram implodidas premeditadamente por falsos ataques terroristas. Existem várias teorias, eu não vou estar entrando aqui, mas uma coisa bem certa: 3.250 pessoas foram mortas naquele suposto atentado de 11 de setembro de 2001. E aí vamos fazer um contraste, como o Senhor Jesus Cristo fez um contraste aqui com os 18 que foram, de certa forma, massacrados com a queda daquela torre, a torre de Siloé. Veja que ele contrasta com os habitantes de Jerusalém. Às vezes nós vemos os incidentes do mundo, aconteceu aquilo com aquela pessoa de forma tão terrível, é por viver vida em pecado, né? Como os amigos de Jó, como os amigos de Jó tratavam a Jó. Jó, você está nessa situação porque você está com o pecado encoberto. Põe para fora esse pecado, confessa o teu pecado, oferece um verdadeiro holocausto, que o Senhor vai te perdoar e vai reverter esse quadro dessa doença e da miséria que você está passando. Note que a visão das pessoas muitas vezes é semelhante à de Bildade, Zofar e Elifar. E olha que eu considero que os 3 eram verdadeiramente amigos, porque quando você está doente, fedendo, com um bafo de jiboia, que a boca de Jó estava podre, né? Cheio de enfermidade e da miséria, ninguém quer ficar perto, né? Os 3 amigos vieram ali se compadecer, né? Então veja o julgamento baixo, o juízo baixo das nossas mentes que são limitadas. Nós não vivemos 24 horas por dia com as pessoas e nós não podemos julgar. Você não se sabe, nem a minha esposa, que é a minha pessoa mais íntima que convive comigo, ela sabe dos meus pensamentos. O único que pode perscrutar
e julgar a minha mente é o Espírito Santo, que é o Espírito que perscruta até o que existe na mente do Deus Altíssimo. Então entenda, note que ele compara aqui, ó, os 18 que morreram no incidente da queda da torre de Siloé com os habitantes de Jerusalém. Note que ele está contrastando com quem aqui? Ó? Agora ele chegou no ponto da casta religiosa dominante, daqueles que são pastores, daqueles que são líderes, principalmente fariseus e saduceus, entre aspas, a elite mais poderosa, os saduceus que tinham um certo afeto com Roma, né? Veja que ele está tratando. Vocês se acham que aqueles 18 lá eram menos pecadores do que aqueles que se dizem os senhores e doutores da religião em Jerusalém? Complicado, né? A quem muito é dado, muito será requerido. Muito cuidado, porque o julgamento do Senhor será conforme as suas obras, conforme a sua condição. Imaginem uma jovem lindíssima, de corpo escultural, um rosto bem detalhado, bem feito, que é inteligente, que teve acesso à educação, aos estudos, de pai que é médico, de mãe que também é uma médica, tiveram condições financeiras boas, o privilégio de estudar. Compare essa jovem que teve tudo para ser um sucesso, que é bem afeiçoada, com uma moça pobre que nasceu no bairro mais miserável da Índia, repleta do culto aos deuses. Os seus pais tomavam banho naquele rio imundo, o rio Ganges, né? E levavam, ela nasceu dentro de todo esse contexto cultural. Será que o julgamento que o Senhor Deus tem a realizar, a efetuar sobre a vida dessa jovem bem afeiçoada e com a jovem indiana, será que vai ser os mesmos? Serão os critérios, serão o mesmo? Vamos entender algo mais profundo ainda, que nos diz que no inferno existem alguns andares. Veja que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 23, se não me falha a memória, ele fala que os fariseus serão réus do mais duro juízo, que alguns terão condenação maior do que os habitantes de Sodoma e Gomorra. Quando eu olho para a Índia, eu vejo Sodoma e Gomorra. Quando eu olho para algumas cidades aqui do Brasil, especificamente ali na Bahia e no Pará, eu acho pior que Sodoma e Gomorra. Você viu algumas cenas com tarja aí no YouTube, né? O que foi realizado, né? Dá para você entender que o contexto cultural, o contexto da região onde ele habita, as probabilidades, o que a pessoa teve de recurso para aproveitar e não aproveitou. A parábola dos talentos nos deixa bem claro que nós seremos julgados conforme o tempo, o recurso e as condições físicas. Eu vi um jovem em cima de um carrinho de rolimã, se arrastando lá no viaduto do chá, louvando a Deus. E às vezes é terrível. Tem gente que tem as duas pernas, tem saúde, tem carro, tem casa própria, tem de tudo. Não vai faltar o almoço, não vai faltar a janta. E não abre a boca para agradecer. Não acha tempo na agenda para louvar a Deus. Voltando à parábola do semeador, algumas sementes não frutificaram, não geraram frutos, porque se apegaram às coisas dessa vida. Muito cuidado. Muitos vão conquistando o império e precisam manter o império. Muitos lutam para ter o império, para construir o império. Às vezes não precisam construir esse império, mas por lutar tanto para construir o império, acabam perdendo a salvação. Por isto que todos são pecadores. E Deus utilizará os seus critérios, a sua onisciência, a sua onipresença para efetuar um juízo justo, tanto para os indianos, como para aquela moça bonita, como para todos aqueles da alta sociedade que possuem alto poder aquisitivo. Então não se preocupe com isso, Deus é justo. E o que você tem que fazer? Ficar julgando? Os da torre de Siloé eram pecadores, por isso que a torre caiu. Não. Às vezes foi o pecado do engenheiro. Vá cuidar da sua vida. Vá tomar conta da sua vida. Cuide-se de você mesmo. E aí eu passo a conclusão dessa mensagem. Você está produzindo fruto? Veja no versículo 6.
Versículo 5. Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, note a tônica do arrependimento, todos vós também perecereis. Por mais que você pense que você é cristão, você não será isento do juízo de Deus. Vós, mestres, serei réu do mais duro juízo. Então existem níveis de condenação e também existem níveis de juízo conforme as condições e dentro dos critérios que o Senhor Deus assim julgará. No versículo 6, então, ele nos diz: e ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto, nela não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não encontro. Corta para que ela ainda ocupa, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Eu vejo aqui alguns homens ao longo da história, alguns pastores receberam dons e revelações que talvez até eu desejaria ter recebido de Deus o que esses homens receberam. E quando nós olhamos esses dons que essas pessoas receberam, essas capacidades, esses recursos divinos, na vida dessas pessoas consolidaram grandes empresas. As igrejas nem parecem mais com igrejas, parecem com empresa. E aqui a gente vê claramente que este senhor, dono desta vinha, ele vem todo ano na estação dos frutos e procura o fruto. Poxa, eu plantei essa figueira para produzir figueira. Eu plantei a laranjeira para produzir laranja. Eu plantei essa videira para produzir uva, mas todo ano eu venho aqui e ela não produz a fruta que eu esperava que ela produzisse. E aí a gente olha para dentro de nós temos alguns talentos, qualidade. Está cheio de gente, eu não posso cantar, não posso trabalhar. Foi muito bom que minha esposa pôs um hino aqui na liturgia, que vem bem de encontro a isso. Eu sou jovem, mas não posso trabalhar. Não, você tem duas pernas, meu. Você não é nenhum louco. Às vezes você fica se fazendo de sonso, colocando barreiras, restrições e impedimentos que fazem parte do seu egoísmo, da sua agenda, e você não abre mão dessa sua agenda, e em detrimento da agenda de Deus, você vai sempre protelando, vai sempre deixando para amanhã, para depois. Note que por 3 anos, o Senhor Jesus vai lá, o Senhor vai procurar, o Deus Altíssimo vai lá procurar a figueira, um figo, e não acha. Deus espera, Deus é longânimo, vou dar mais 1 ano. Deus vai lançando oportunidades, vai abrindo os caminhos, vai criando condições, coloca em locais estratégicos de evangelismo para a obra frutificar. Às vezes tem alguém lá dentro da sua sessão que vai ser um grande pregador, mas você guarda o evangelho dentro de você, né? Não produz o filho. E aí nós vemos que no 3º ano, esse Senhor chega para o viticultor, para aquele que é incumbido de cuidar. Olha, eu estou esperando 3 anos o fruto, e se não der fruto é melhor cortar, porque eu vou levantar alguém aqui, vou levantar uma outra figueira para dar fruto, que eu quero comer figo. E essa figueira não está produzindo. Algo interessante que esse viticultor aqui está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele respondeu no versículo 8. E ele respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e adubo. Na versão RC está dizendo que ele quer colocar estrume de vaca, para que aquela árvore possa ganhar força. O estrume que representa que é a palavra de Deus, né? É o esterco que serviu até de auxílio e sustentação para aquilo que se tornou o apóstolo Paulo, um doutor da lei, agora aperfeiçoada com o poder do Espírito Santo, né? E aqui o viticultor intercede: Senhor, dá mais uma chance. Dá mais uma chance, espera mais 1 ano. Sem mim nada podeis fazer. Em muitos casos o Senhor Jesus está clamando, está intercedendo. O Espírito clama pela tua vida, porque Ele sabe que você, nas condições em que você se encontra, você vai perecer. Você não vive vida de arrependimento. Você não vive vida penitente. Você não busca poder, você não busca virtude, você não busca palavra. Você está fraco. Você está vulnerável. Às vezes só por ir na igreja você está pensando que você está forte. Você não está forte.
A onda pode muitas vezes vir com tanta força, você pensou que você estava preparado e não está. Por isso é muito importante nós entendermos e compreendermos que nós somos do Senhor, que nós temos que produzir os frutos que Ele quer que nós produzamos. Por quê? Se no futuro não der fruto, bem, mas se não, tu a cortarás. Note aqui que ele está dizendo, ó, vou dar mais um ano, vou dar mais um tempo. Se não produzir fruto, tu a cortarás. Note que o Senhor Jesus Cristo parou a parábola e já entra em outra história. Ó, tu vais cortar se não der fruto, vou dar mais uma chance. Quando a gente compara isso aqui com a situação da nação de Israel, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo veio e entrou no templo de Herodes, e ao invés daquela casta religiosa aceitar a purificação, porque ele expulsou os cambistas, ele efetuou uma limpeza, ou melhor dizendo, ele efetuou 2 limpezas, ó, 3 anos com o ministério do Senhor Jesus. Ele efetuou uma primeira limpeza, os caras não mudaram de vida. A casta do templo continuou ganhando dinheiro com a atividade dos cambistas, do custo elevado dos animais de sacrifício sendo vendido por 5 vezes o valor do preço. Eles lucravam com todas aquelas atividades ilícitas dentro do templo. O Senhor esperou 3 anos. E aí quando ele apareceu, aquele que havia sido prometido pelo profeta, eis aqui o adorado das nações, aqueles a quem Israel e o mundo devem adorar, que não reconhecerem, então aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Eles mataram o Filho de Deus. Veja que ele fala no final do capítulo 13, ele fala aí, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Depois de dizer aquilo que eu disse que os 2 espias do Herodes vieram, né? Vieram os 2 espias, né? Os fariseus dizendo, olha, foge que Herodes quer te matar. O pai dele não matou nem a mim quando era bebezinho, vai matar agora, né? Herodes vai matar coisa nenhuma, eu vou cumprir a agenda do meu pai. E aí ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que te forem enviados, no versículo 34. Quantas vezes eu te quis juntar os seus filhos como a galinha junta os seus filhotes debaixo das asas e não quiseste. A vossa casa ficará abandonada. E eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que havereis de dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então o advogado, de certa forma, retardou o juízo de Deus. Retardou o juízo de Deus. E no ano 70, eles aceitaram um outro imperador. Nosso rei é César. E o rei Vespasiano, o general Vespasiano, tomou o trono de Roma e deu ordem ao seu filho Tito. Vai lá e destrói por completo a casa do Senhor. Destrói o templo que foi trocado em adoração pelo Senhor Jesus. Destrua o templo, não deixa pedra sobre pedra. Deixa ali memoriais de destruição para que aquele povo aprenda a fúria do seu imperador romano. Veja só que troca que o povo de Deus fez. Não quiseram dar frutos, rejeitaram o verdadeiro rei, escolheram o falso rei e sofreram em suas peles, sofreram com punição de morte por não adorar o verdadeiro rei. Qual o caminho que você quer trilhar? Qual a decisão você quer tomar nessa manhã? É muito importante. Não mude o canal, não feche os seus ouvidos, não resista ao Espírito Santo. E a palavra que Ele quer te trazer nessa manhã, que é palavra de santificação, que é palavra de arrependimento. Abandona os teus maus caminhos, abandona os vícios, abandona a prática do mal e volte os teus olhos para Deus. Ele quer te aceitar como um pai, Ele quer te abraçar, Ele quer propor para você um novo caminho, Ele quer cumprir um novo propósito em tua vida. Essas obras más que estão destruindo o teu corpo vão ser substituídas por frutos de justiça que vão te trazer a qualidade de vida que o Senhor Deus tem para a tua vida. Mais que qualidade de vida, Ele quer te dar a vida eterna. Somente se encontra a vida eterna no caminho que é oferecido pelo Senhor Jesus Cristo. Aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe salvação, não existe eternidade, não existe encontrar com outro Deus, a não ser com o verdadeiro Deus neste caminho proposto
pelo Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida.